Boa noite, irmãos. Vamos tomar os lugares, nos assentarmos e darmos início ao nosso culto desta noite. Uma noite de celebração. Hoje a igreja celebrando 21 anos de Igreja Cristã Evangélica em Taubaté. E somos gratos ao Senhor, porque Ele tem nos ajudado até aqui. E para essa celebração, nós temos um presente aí para os irmãos. Nós temos um filtro novo, já está instalado. Agora com água normal e água gelada, e está bem geladinha mesmo. E eu já quero aproveitar a deixa aqui para dar um recadinho que já há algum tempo eu tenho para falar às crianças e também aos pais. Eu tenho falado para as crianças que os copos que ficam ali não são para brincar, a não ser aqueles que já foram usados. E eu tenho visto também muitos copos largados aí pelo gramado em torno da igreja. Então, por favor, não deixem copos largados e jogados aí no entorno da igreja, porque a gente está em época de chuva e isso acumula água. Acumulando a água atrai mosquito e a gente sabe o que acontece depois, fora a questão da própria fiscalização da prefeitura, tá bom? Mas quero convidá-los a abrirem suas Bíblias no Salmo de número 146. Salmo 146. Diz a palavra, Salmo 146. Aleluia! Louva, ó minha alma, ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia, perecem todos os seus desígnios. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade. E faz justiça aos oprimidos, e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados, o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos, o Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre, o teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Esse salmo fala sobre quem é o nosso Deus, o Deus em quem devemos confiar, porque é Ele que está acima de todas as coisas e intercede e luta pelo seu povo. Somos gratos ao Senhor por isso e tem nos ajudado e tem nos auxiliado até aqui. Vamos orar? Pai amado, nós te louvamos, ó Deus, e somos gratos a Ti pela Tua bondade e misericórdia manifestada, ó Pai, e renovada sobre as nossas vidas. Te agradecemos, ó Pai, por essa oportunidade e privilégio que o Senhor aqui nos dá, de podermos mais uma vez estarmos reunidos aqui, como igreja, corpo, família, corpo do Senhor, para juntos, ó Deus, engrandecermos o Teu santo nome. O Senhor, ó Pai, que é digno de todo louvor e toda adoração. O Senhor, ó Deus, que é o nosso Deus, em quem nós confiamos. O Senhor, ó Pai, que age em favor, ó Pai, daqueles que Te amam e Te temem. O Senhor, ó Deus, que auxilia, que sustenta, que, ó Pai, sustenta cada um, ó Pai, nas suas lutas e nas suas dificuldades. Nós Te agradecemos por isso. E apresentamos, ó Deus, a nossa vida diante do Teu altar e o nosso coração, ó Pai, em Tuas mãos. Pois o Senhor, ó Pai, nos compraste com o precioso sangue do Teu Filho, Jesus Cristo.
Por isso nós estamos aqui para te render graças e dar louvores ao teu nome. Que o teu Espírito Santo, ó Deus, tenha liberdade de agir, de atuar, ó Pai, em nossas vidas e aqui em nosso meio. Que o Senhor fale conosco nas orações, nos louvores e principalmente, ó Deus, através da tua palavra, palavra fiel e bendita, que nos consola, nos conforta, nos dá a direção, mas que também, ó Deus, nos confronta, ó Pai, muitas vezes, para que nós, ó Pai, realmente possamos viver de maneira que glorifiquemos o teu santo nome. Abençoa, Senhor, o teu povo, abençoa a tua igreja, abençoa, Pai, esta igreja que hoje completa 21 anos. 21 anos, ó Deus, a qual o Senhor plantou esta igreja, ó Deus, e tem sustentado até aqui. Por isso nós somos gratos ao Senhor e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém, meus irmãos. A palavra diz: louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. E é isso que nós vamos fazer, cantar louvores ao nosso Deus. Boa noite, irmãos, graça e paz. Tudo bem com vocês? Graças a Deus. Queria pedir que vocês se colocassem de pé. Nós vamos começar cantando ao nosso Deus maravilhoso. Nós vamos cantar uma primeira música, um hino chamado Santo, Santo, Santo. Eu vou ler rapidamente com vocês a letra desse hino. Às vezes o tempo não permite, mas eu gosto de vez em quando de ler a letra, porque quando nós sabemos o que nós estamos cantando, nós cantamos ainda mais com convicção e firmeza. A música diz assim, o hino: Santo, 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 Deus onipotente, cantam de manhã nossas vozes com ardor. Santo, 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 justo e compassivo, és Deus triuno, excelso Criador. Santo, 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 todos os remidos, junto com os anjos, proclamam teu louvor. Antes de formar-se o firmamento e a terra, eras e sempre és e hás de ser, Senhor. Santo, 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 nós, os pecadores, não podemos ver tua glória sem tremor. Tu somente és santo, só tu és perfeito, Deus soberano, imenso em teu amor. Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, és Deus triuno, excelso Criador. Que maravilha nós terminarmos cantando tuas obras louvam teu nome com fervor. E dizer justo e compassivo. Esse é o nosso Deus, justo e compassivo, misericordioso. Suas misericórdias se renovam a cada manhã. É por isso que nós podemos nos voltar a Ele, arrependidos, um coração quebrantado diante dEle. E Ele é aquele que nos levanta, nosso Pai de amor. Graças a Deus por isso. Nele nós temos perdão e nele nós temos vida. Amém? Vamos cantar juntos então? Vamos lá. Onipotente,
Amém? Glória a Deus por isso. Que vocês e eu nos alegremos essa noite por saber quem é o nosso Deus. Nós vamos cantar mais uma música que diz: Tu és santo, poderoso, Tu és digno de adoração. Eu te sigo, eu te ouço, para sempre te amarei. Eu canto e louvo ao Deus que é digno. Eu amo, o adoro, diante dele eu me prostro. Eu canto e louvo ao Deus que é digno. Eu amo e o adoro, diante dele eu me prostro. Príncipe da paz, só por ele eu viverei. Nós vamos cantar essa música. Se puder passar o primeiro slide, os irmãos vão perceber que tem uma parte em azul e uma parte mais em rosa, né? E o que quer dizer isso, né? Uma parte os homens cantam e depois as mulheres em seguida repetem. Então, onde for a parte em azul, os homens cantam, a parte em rosa, as mulheres repetem. Vamos ver se a gente consegue ensaiar junto isso, né? Mas nós vamos cantar o refrão primeiro dessa música e vamos tentar ensaiar, porque no refrão o que acontece? Ao invés do homem repetir e a mulher cantar e a mulher repetir, os dois cantam juntos, só que cantam partes separadas. É um pouco mais complexo, mas igualmente esse louvor é um louvor que adora o nosso Pai. Então vamos tentar juntos. Vou passar o refrão primeiro, acho que um pouquinho mais para frente. Aí. Isso, começa aí. Nós vamos tentar cantar. A Maria e a Simone vão me ajudar a puxar a parte das mulheres. Então vocês, por favor, nos ajudem também. E eu vou puxar a parte dos homens aqui. Então vamos ver quando que a gente vai fazer essa parte do refrão. Então a parte do refrão, vamos lá, vamos lá. Das mulheres, vamos lá. Oh Deus, essa parte das mulheres, vamos lá. Mulheres. Ele é o Cordeiro que me salvou. Ele vive está, ele ressurgiu, sempre reinará. Ele sempre existiu. Ele é o Alfa, o Ômega, início e fim, Salvador e Messias, amigo. Todos juntos. Príncipe da paz, só por ele eu viverei. Agora os homens, a parte dos homens, vamos voltar um pouquinho. Vamos lá. Os homens comigo. E eu canto e louvo ao Deus que é digno, e eu clamo e adoro, diante dele eu me prostro. Não me deixem sozinho. E eu canto e louvo ao Deus que é digno, eu o amo e adoro, diante dele eu me prostro. Todos juntos. Príncipe da paz, só por ele eu viverei. Vamos fazer todo mundo junto agora? Todo mundo pegou? Às vezes eu peço uma ajuda, não sei o que acontece, que ninguém me ajuda. Mas, em nome de Jesus, nós teremos varões valorosos aqui que cantam, não porque eu estou pedindo, mas porque eles sabem quem é o Deus deles. Que se faça ouvir a voz dos homens. Amém? Vamos então todos juntos no refrão. Vamos lá. Vou começar, eu vou puxar aqui, vamos. E eu canto, mulheres, e louvo ao Deus que é digno, eu o amo e adoro, diante dele eu me prostro, e eu canto e louvo ao Deus.
me prostro. Todos juntos. Príncipe da paz, só por ele eu viverei. Bem, ficou fácil? Eu queria chamar as crianças lá, a Nanda, o Bento, o Matias, Joel, Raquel, venham aqui pra frente, por favor. Senta aqui nesse banco aqui da frente, ó. Senta não, fica de pé, por favor, aqui, ó. Vem pra cá. Sabe por quê? Porque as crianças, elas cantam. E hoje a gente estava vendo um versículo da Bíblia que diz: da boca dos pequeninos, Deus suscita o perfeito louvor. Então que vocês sejam um exemplo, mas de pé, né? De pé, para essa igreja, de que nós temos um Deus poderoso. Aqui nós temos então uma letra em azul para os homens e a letra rosa para as mulheres. Vamos cantar juntos. Raquelzinha, fica de pé. E depois o verde para todo mundo junto. Mas vamos no início então, vamos lá. Primeira parte, os homens cantam primeiro, as mulheres repetem e depois no refrão todos cantam juntos. Amém? Vamos lá? Pedir com palmas. Vai dentro. Tu és santo, poderoso. Os homens, tu és digno. Mulheres, de adoração. Eu te sigo, eu te ouço, para sempre, te amarei. Todos juntos. E eu canto e louvo ao Deus que é digno. Eu amo, eu adoro, diante dele eu me prostro. Eu canto e louvo ao Deus que é digno. Eu amo e adoro, diante dele eu me prostro. Todos, príncipe da paz, só por ele eu viverei. Palmas, no início. Tu és santo, tu és santo. Mulheres, poderoso, tu és digno de adoração. Homens, eu te sigo, eu te ouço, para sempre te amarei. Então, eu canto e louvo ao Deus que é digno. Eu amo e adoro, diante dele eu me prostro. E eu canto e louvo ao Deus que é digno. Eu amo e adoro, diante dele me prostro. Príncipe da paz, só por ele eu viverei. Suas vozes, vamos cantar suas vozes. Eu canto. E eu canto, mulheres, e louvo ao Deus que é digno. Eu amo e adoro, diante dele eu me prostro. E eu canto e louvo ao Deus que é digno. Eu amo
uma vez. Todos. Só por Ele eu viverei. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Príncipe da paz. Só por Ele eu viverei. Nós vamos cantar agora uma última música que diz: Cristo é a nossa estrela da manhã. João capítulo 8, versículo 12 diz: de novo lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Que nós possamos seguir ao nosso Mestre, ao nosso Senhor Jesus. Não andar nas trevas, como fazem os gentios, mas que nós andemos na luz de Cristo. Se você preparou o seu dízimo, oferta, você pode trazer à frente enquanto nós cantamos essa nossa estrela da manhã. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer. Nós confiamos em ti, Senhor Jesus. Tua palavra é a verdade. A verdade é tua palavra que não pode mentir. Por isso estamos aqui. És a nossa estrela. És a nossa estrela da manhã. Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra, não pode mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, todos juntos, Senhor, pelo teu imenso amor. E assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, oh meu Deus. Te louvamos, ó Senhor. Assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, oh meu Deus. Glória a Deus por isso. Paizinho, obrigado por essa certeza que o Senhor nos dá, que nós podemos caminhar na tua luz e nunca mais andar em trevas, Pai, porque tu és a luz da vida, Pai, a luz do mundo, Pai, que vinda a este mundo ilumina a todo homem.
Pai, nós te agradecemos por tantas coisas o Senhor faz por nós, Pai. Pai, como nós somos agradecidos e alegres, Pai, porque nós sabemos, Pai, que apesar das aflições, o Senhor nos livra, o Senhor está conosco, e o Senhor nos propõe que nós caminhemos com o Senhor, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, que Tu estás comigo, Senhor. Tua sombra, Senhor, Teu cajado me consolam, Pai. Obrigado porque o Senhor tem nos feito levantar, Senhor, ainda quando estamos caídos, Senhor. Ainda quando estamos caídos, Pai. Porque a Tua fidelidade, Senhor, é de geração em geração e ela dura para sempre, Pai. Pai, que cada um dos nossos irmãos, essa noite ainda, Pai, possa experimentar a Tua benignidade, a Tua bondade, a Tua fidelidade, que não tem fim, Pai. Que a Tua palavra inunde os nossos corações, Pai. Porque como nós cantamos, a Tua palavra é a verdade. Santifica-os na Tua palavra, a Tua palavra é a verdade. É assim que o Senhor orou e é assim que nós cremos, Senhor. Nós queremos ser transformados na nossa mente, no nosso corpo, no nosso espírito, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos nos sentar, irmãos. As crianças vão sair agora para suas aulas. Pastor. Bem, meus irmãos, antes de nós meditarmos na palavra, vamos orar. Nós lemos no Salmo 146 que o Senhor faz justiça aos oprimidos, dá pão aos que têm fome, liberta os encarcerados, abre os olhos aos cegos, levanta os abatidos, ama os justos. Guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém lhe transtorna o caminho dos ímpios. Esse é o Senhor a quem nós servimos. Pai amado, nós louvamos ao Senhor, porque Tu és digno. E nós, ó Pai, neste momento nos apresentamos diante de Ti, pois reconhecemos as nossas fraquezas, as nossas limitações. Reconhecemos-as muitas vezes, ó Pai, em que nos deixamos ser levados pelos nossos sentimentos, pelas circunstâncias, e deixamos de olhar para o Senhor. O Senhor que é a nossa rocha inabalável. O Senhor, ó Deus, que é quem nos guarda. Como diz aqui a Tua palavra, ó Deus, o Senhor é aquele que dá justiça ao pobre, que liberta encarcerados, abre olhos aos cegos, levanta abatidos, guarda o peregrino e ampara o órfão e a viúva. E neste momento eu coloco diante do Senhor as necessidades do Teu povo e da Tua igreja. O Senhor conhece cada coração e sabe de cada necessidade. Por isso eu peço em nome de Jesus que o Senhor estendas a Tua mão poderosa e intervenha, ó Pai, em favor de cada um deles. Oramos pela vida do pastor Rodrigo, pelo seu retorno ao Brasil, que ele chegue aqui em segurança, juntamente com a Marina e as crianças, para que assim, ó Deus, possa fazer aquilo que é necessário e também ter o seu tempo, ó Pai, de descanso, junto a Deus, aos familiares e junto, ó Pai, a esta família que é a igreja do Senhor. Oramos e agradecemos pela vida do nosso irmão Lúcio, da irmã Neuza, da nossa irmã Edi e tantos outros aqui, ó Deus, aos quais o Senhor, ó Deus, tem amparado e tem sustentado. Somos gratos ao Senhor por isso. Pedimos ao Senhor, ó Deus, pelas famílias, que o Senhor esteja, ó Pai, entrando com a Tua providência, ó Pai, cuidando de cada coração, manifestando ali, ó Pai, da Tua graça e da Tua misericórdia. Colocamos isso diante de Ti.
E peço também, ó Deus, por esse momento da palavra do Senhor. E o Senhor, ó Deus, possa me usar como instrumento nas tuas mãos, na proclamação, ó Pai, da tua palavra, e que eu seja fiel, ó Deus, àquilo que o Senhor tem para trazer para o teu povo. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém, meus irmãos. Quero convidá-los a abrirem suas Bíblias no livro de Atos, capítulo 17. Hoje nós fechamos este capítulo, nesta série de mensagens deste livro. Como eu disse, eu dividi este capítulo em 3 partes, falando sobre a pregação. Nós vimos um evangelho que transtorna e transforma o mundo. Também falamos da nobreza daqueles que estudam e examinam as Escrituras. E hoje nós vamos trabalhar aqui sobre revelando quem é o Deus desconhecido. Atos capítulo 17, a partir do versículo 15. Diz a palavra: os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas e regressaram trazendo ordem a Silas e Timóteo para que, o mais depressa possível, fossem ter com ele. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça todos os dias entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura, tateando, o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou, e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns escarneceram e outros disseram: a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita,
uma mulher chamada Damares e com eles outros mais. Irmãos, independentemente de onde você vive, a religião, ela tem grande influência na vida das pessoas. O estudo da religião revela que um dos seus importantes aspectos é justamente tentar encontrar o sentido da vida. Em saber que a crença, ela não é acidental, ela tem um significado. E essa busca, então, por significado é que vai levar a essa fé num ser superior, num ser que tem intenção e tem vontade própria. A religião, ela satisfaz essa necessidade humana de tentar dar sentido à vida. Contudo, irmãos, assim como para termos uma vida saudável, é importante que nós saibamos nos alimentar bem e também saibamos que tipo de alimento nos faz bem. Isso também deve ser feito quando nós buscamos a verdadeira religião. Porque a sua forma de crer e em que você crê, isso vai determinar o porquê você faz o que você faz e como você irá viver. Ou seja, quando nós acreditamos em algo, essas convicções, elas moldam as nossas ações e as nossas decisões diárias. Elas vão determinar o nosso caráter e qual é a direção de vida que nós vamos ter. Por isso que é importante você definir em que ou em quem você crê. Porque isso vai determinar como você vai viver. O livro de Provérbios, ele diz, porque como imagina em sua alma, assim ele é. No primeiro século, irmãos, Atenas era um proeminente centro de aprendizado. Os gregos, eles são conhecidos pelos seus grandes filósofos, como, por exemplo, Platão, Aristóteles, Sócrates e muitos outros. Eu mesmo tenho o desejo de poder visitar a Grécia e conhecer ali os grandes templos, conhecer ali o grande e famoso Parthenon, que ainda existe até hoje, do qual Paulo esteve presente ali também. Mas Atenas, ela também é vista pela história como o berço do conhecimento e da busca pela sabedoria. E havia ali diversas escolas de pensamento, escolas como a dos epicureus, dos estoicos, e cada uma dessas escolas, elas tinham os seus próprios conceitos, elas adoravam as suas divindades e elas desenvolviam a sua forma de adoração. Eu até coloquei aqui para os irmãos entenderem um pouquinho, uma imagem que foi criada pela inteligência artificial, como que seria Atenas naquela época. Os irmãos podem perceber várias estátuas de deuses, templos, e lá em cima o Parthenon, né, o grande templo ali de Atenas. Os irmãos sabem que aqui nós temos a viagem de Paulo, ele estava ali em Tessalônica, tendo que descer para Bereia. Em Bereia, ele então foi levado até a cidade de Atenas. Mas Atenas então tinha essas escolas de pensamento, tinham as suas divindades e tinham as suas formas de adoração. Essas duas escolas, inclusive, que são citadas aqui, os epicureus e os estoicos, só para os irmãos entenderem, os epicureus, eles eram seguidores ali de Epicuro. Eles eram materialistas, eles acreditavam que o objetivo da vida era a busca do prazer, como uma ausência de dor e de perturbação, e que os deuses, na verdade, eles não se importavam com a gente, eles simplesmente nos ignoravam. Essa era a forma que os epicureus acreditavam. Já os estoicos, eles eram panteístas, ou seja, Deus é tudo e tudo é Deus. Qualquer coisa pode ser Deus ali para eles. Eles acreditavam numa razão divina, ao qual eles chamavam de Logos. Talvez por isso, inclusive, o apóstolo João vai escrever o seu evangelho utilizando esse termo, fazendo referência
a própria pessoa de Jesus. E eles acreditavam então que uma mente universal permeava todo o universo. Eles pregavam a virtude, o dever e a aceitação impassível do destino, ou seja, o que tiver de ser, será, e não há nada o que você possa fazer com relação a isso. Essas eram as escolas que haviam ali e que são citadas aqui. Agora, o resultado disso tudo, irmãos, historiadores dizem que havia mais templos e deuses na Grécia do que pessoas. Inclusive, neste livro aqui, que eu recomendo a leitura, chamado O Fator Melquisedeque, Don Richardson, ele escreveu esse livro explorando justamente a ligação entre essas culturas antigas e a pessoa de Cristo. Inclusive, ele faz a citação da história que é colocada aqui sobre esse Deus desconhecido. Ele revela como Deus trabalha através das culturas para revelar a sua verdade. E ele destaca que, apesar das diferenças culturais, existe uma busca que é universal por esse significado, pela sabedoria, pela ligação com o divino. Aliás, a própria palavra religião, ela vem do latim religare, que quer dizer justamente religar. Ligar novamente, ou ligar com alguém. Então essa é a ideia de religião. É você estar ligado a alguma coisa. E essa busca então é evidenciada nessa narrativa do apóstolo Paulo na cidade de Atenas. Paulo, nós sabemos que ele foi acompanhado ali pelos da igreja de Bereia, sendo levado até Atenas, como nós vimos aqui no versículo 15. Os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas e regressaram trazendo ordem a Silas. Só para os irmãos terem uma ideia da distância de Bereia até Atenas. Aqui no mapa parece uma distância bem curtinha, irmãos. Mas a distância ali aproximada é de 500 quilômetros. Então foram 500 quilômetros, o que nos dias de hoje daria em torno de 5 horas e meia numa viagem de carro. É claro que Paulo, ele não foi a pé e nem a cavalo. Provavelmente ele foi de barco. Ele saiu de um porto de Bereia, deu o contorno ali até chegar à cidade de Atenas, o que deve ter levado ali alguns dias para isso acontecer. Mas Atenas era um lugar diferente dos outros contextos aonde Paulo pregou. Porque nós vemos aqui aquilo que eu já tenho destacado. Paulo, ele vai precisar adaptar a sua estratégia na transmissão da mensagem, porque ele vai enfrentar uma cultura repleta de ídolos, de templos, de escolas filosóficas que estão ali em busca de respostas para as questões mais profundas da humanidade. Assim, então, como essas culturas antigas, irmãos, a sociedade de hoje também anseia por isso. Ela anseia por algo maior, por uma compreensão que possa transcender, que possa ultrapassar as aparências, as filosofias humanas. É só nós vermos as diversas teorias e religiões que estão sendo criadas para tentar responder às questões mais profundas da alma e a busca das pessoas por respostas aos seus dilemas, por respostas ali aos problemas que eles vivem nas suas vidas. Paulo, então, nesse contexto, ele não apenas vai conversar com as pessoas, mas ele vai apresentar aqui a verdadeira sabedoria. O Cristo ressuscitado, aquele que é o caminho, a verdade e a vida. E é a partir então dessa experiência de Paulo que nós vamos refletir sobre como nós hoje, tanto no nosso particular como também como igreja, nós podemos responder às buscas espirituais e intelectuais das pessoas neste mundo pluralista, ou seja, onde existem diversas religiões e diversos deuses, mas uma sociedade que está cada vez mais ávida por uma resposta.
E hoje nós vamos aprender aqui sobre a busca do Deus desconhecido e a revelação de quem Deus é. O escritor de Eclesiastes, que nós acreditamos ter sido Salomão, ele diz o seguinte: e no entanto, Deus fez tudo apropriado para o seu devido tempo. Ele colocou um senso de eternidade no coração humano, mas mesmo assim, ninguém é capaz de entender toda a obra de Deus do começo ao fim. O que esse texto nos mostra, irmãos, é que existe uma necessidade que ela foi colocada pelo próprio Deus no coração de cada ser humano e um desejo de adoração pelo qual nós fomos criados. Então, dentro de cada pessoa já existe esse desejo, essa busca por esse significado e também por adoração. Talvez por essa razão é que se diz que o coração humano é uma fábrica de ídolos, porque nós fomos criados para adorar. Fomos criados, irmãos, para adorar o nosso Criador. Só que, infelizmente, nós vemos que o homem, por conta do pecado, da ignorância, do orgulho, ele não busca o verdadeiro Deus. Ele prefere criar os seus próprios deuses. Paulo mesmo, quando escreve a sua carta aos Romanos, no capítulo 1, no versículo 22 e 23, ele diz assim: inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem incorruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Irmãos, todo ser humano adora. Seja um objeto físico, seja a si mesmo, seja um Deus de uma falsa religião, ou ao Deus verdadeiro. Verdade é que todo ser humano, ele adora. Não importa o que seja, porque ele foi criado para isso. Ele foi criado para adorar. E a primeira coisa que eu destaco aqui nesse texto de Atos 17 é essa busca por Deus e essa sábia comunicação do Evangelho. Mesmo enfrentando ali momentos difíceis e desafios pelo caminho, nós vemos que o apóstolo Paulo, ele sempre se manteve atento às pessoas e às circunstâncias ao seu redor. Paulo, ele era um homem muito sábio, porque ele ficava olhando as pessoas, ele ficava olhando o ambiente, tentando perceber como ele poderia proclamar a mensagem do Evangelho. Ele buscava estabelecer conexões significativas para poder transmitir o Evangelho de uma forma que fosse impactante, de uma forma que fosse verdadeira. E a cidade de Atenas era um centro da cultura, da educação e das artes da Grécia Antiga. Só que Paulo, irmãos, ele não estava ali como um turista. Ele não estava interessado ali em nenhuma dessas coisas. O principal objetivo de Paulo era compartilhar o Evangelho. Esse era o propósito dele. Tanto é que na carta de 1 Coríntios, capítulo 9, verso 16, ele diz assim: se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim, se não pregar o Evangelho. O maior interesse de Paulo era pregar o Evangelho, era transmitir a palavra de Deus, aonde quer que ele estivesse, por onde quer que ele passasse. E enquanto ele estava ali esperando Silas e Timóteo, que tinham ficado na cidade de Bereia, andando pela cidade de Atenas, o texto nos diz que o seu espírito se comovia em si mesmo. A palavra se comover aqui, irmãos, é a ideia de ficar indignado. Paulo estava indignado ao olhar para aquela cidade
toda cheia de templos, toda cheia de deuses. Aquilo começou a incomodar o seu coração, porque ele estava vendo a cidade tão entregue à idolatria. Irmãos, na visão de Paulo, os ídolos não têm valor em si mesmos. Eles nada são. Porém, eles representam uma influência espiritual demoníaca. Porque por trás deles existem forças malignas que aprisionam as pessoas no pecado e na cegueira espiritual. Para Paulo, a idolatria, ela leva a pessoa a essa cegueira espiritual, porque por trás dela existe uma força demoníaca que está cegando essa pessoa. Por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 8 aqui, versos 4 a 6, ele vai dizer assim: no tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo, e que não há senão um só Deus. Porque ainda que há também alguns que se chamem deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos outros deuses e muitos senhores, todavia, para nós, há um só Deus, o Pai de quem são todas as coisas, e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também por Ele. E depois, um pouco mais à frente, capítulo 10, versículo 19, ele diz: que digo, pois, que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa, ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Então Paulo, na teologia dele, na crença dele, por trás da idolatria existe uma força maligna que está prendendo a pessoa na sua cegueira espiritual, porque a prática de adorar ídolos leva à cegueira espiritual, fazendo com que as pessoas percam o discernimento e afastem elas de Deus. Paulo se entristece quando ele vê a cidade cheia de ídolos. Só que essa tristeza revela também a sensibilidade de um coração. Um coração que sabe reconhecer a idolatria do mundo, mas também a oportunidade de poder revelar a verdadeira esperança. Irmãos, o coração humano foi feito para Deus. E é por isso que a idolatria é uma tentativa de preencher esse coração com coisas temporais. A cidade de Atenas, ela simboliza hoje toda a sociedade que busca por respostas espirituais. Só que muitas vezes, de uma forma equivocada e até mesmo enganosa. A maior dificuldade, irmãos, de falar sobre idolatria, principalmente idolatria de imagens, e principalmente no contexto católico, é por causa do ensino que eles recebem sobre a diferença entre adoração e veneração. Eu já falei sobre isso em uma das mensagens. Eles dividem ali sobre a latria, que é a adoração a Deus. Eles falam da dulia, que é a veneração aos santos, e existe a hiperdulia, que é a veneração a Maria. Só que, irmãos, sejamos sinceros, na prática, ainda continua sendo idolatria. Essa que é a verdade. Na prática, ainda continua sendo idolatria. Toda idolatria, seja ela antiga ou moderna, é inaceitável, biblicamente falando. Porque ela tenta limitar Deus, aquilo que nós podemos imaginar, ou aquilo que nós podemos criar, seja através de um objeto, seja através de uma ideia ou através de um conceito.
E quando nós fazemos isso, nós, no fundo, nós estamos tentando controlar, nós estamos tentando domesticar ou até mesmo culpar a Deus pela sua ausência e pelo seu silêncio, esquecendo que Ele é o Criador, o sustentador, o governador de todo o universo. Irmãos, pense comigo, você querer limitar Deus a uma imagem é você diminuir Deus diante da sua própria pessoa. Você está diminuindo Deus. Você está colocando Deus num nível mais baixo que você. Porque a idolatria é essa forma de diminuir Deus, invertendo os papéis, acreditando que nós podemos criar ou governar o próprio Deus. No fundo, irmãos, é uma rebelião confusa e sem sentido contra Deus. Há vários textos, eu vou apenas citá-los aqui pela questão do tempo, mas eu recomendo que você leia, que falam sobre isso. Por exemplo, os 10 mandamentos, em Êxodo capítulo 20, ele já começa dizendo: eu sou o Senhor Deus que tirou vocês da terra do Egito. Portanto, vocês não farão imagens de escultura nenhuma, seja no céu, na terra ou debaixo da terra. Ele vai repetir isso depois, lá em Deuteronômio capítulo 5, onde ele repete a lei. O Salmo 115 também nos dá uma descrição muito clara do que é idolatria. O texto diz ali: tem boca, mas não falam. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Tem olhos, mas não conseguem ver. Isaías, capítulo 42, ele diz: eu sou o Senhor, este é o meu nome. Não darei minha glória a ninguém, não repartirei meu louvor com ídolos esculpidos. Depois em Isaías 44 é interessante, porque também combatendo a idolatria, ele fala de um homem que planta uma árvore, planta um bosque. Esse bosque cresce, ele vai lá, corta a madeira para que possa construir a sua casa, construir os seus móveis, queimar a madeira para poder aquecer e fazer os seus alimentos. E dessa mesma madeira, ele constrói para si um Deus. Depois, em Isaías 45, 20, ele fala daqueles que andam em procissão, carregando as suas imagens, como se aquilo tivesse algum valor. O apóstolo Paulo, quando ele observa a religiosidade da cidade, mesmo indignado, ele agiu com sabedoria e compreensão. Irmãos, como igreja, nós também devemos usar uma comunicação fiel ao Evangelho, mas que também seja sensível às pessoas, mostrando que o Evangelho é a verdadeira sabedoria que atende às buscas do coração humano. Porque a sabedoria do Evangelho, irmãos, é inteligente, ela é relevante, ela é capaz de confrontar as filosofias humanas e oferecer uma esperança que é sólida. Paulo, ele não usou uma abordagem superficial, mas ele apresentou a Cristo como a resposta definitiva às perguntas mais profundas das pessoas. É por isso que, como igreja, nós também precisamos aprender a comunicar o Evangelho de maneira contextualizada, mas sem corromper, irmãos, a verdade ou afastar as pessoas. Embora nós possamos dizer que isso nem sempre será possível, porque a resposta ao Evangelho, ela depende do coração humano. E somente aqueles a quem Deus tem chamado é que vão ouvir e crer na mensagem. Mas as demais
que têm o coração fechado, esses não creem, porque o Deus deste século lhes tem cegado o entendimento. Paulo diz isso na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 4. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Paulo, ele sabia adaptar a sua mensagem ao público. Fosse esse público judeu, podemos dizer, os religiosos, fossem pessoas simples, pessoas da praça, porque é exatamente isso que ele fez ali, ele foi para a praça para pregar da palavra, ou sejam pessoas que são os intelectuais, hoje seriam as universidades e escolas. Paulo sabia como pregar a palavra em cada um desses ambientes. É por isso que a gente precisa estar atento, irmãos, às pessoas e ao ambiente onde nós estamos, para que Deus nos dê a sabedoria necessária de como falar do Evangelho dentro daquele contexto, de maneira que as pessoas possam compreender a mensagem que nós estamos passando, sem, contudo, deixarmos de sermos fiéis à palavra de Deus. Eu tenho muito cuidado quando eu sou convidado para pregar em alguns locais que não seja uma igreja. Por exemplo, velório. Você tem pessoas ali que são crentes e muitas que não são. E dependendo do tipo de velório que você vai ministrar a palavra, talvez as pessoas ali até sejam de outra religião. E você tem que ter sabedoria para falar, mas sem deixar de falar a verdade. Mesmo quando eu sou convidado para festas de aniversário, mais festas de aniversários infantis, eu sempre procuro ver qual é o tema que vai ser trabalhado. Porque a partir daquele tema eu tento pensar em alguma mensagem que eu possa extrair e que possa impactar a vida daquelas pessoas. Paulo sabia fazer isso. E o que nós podemos aprender com ele aqui é que, como igreja, precisamos estar atento às buscas espirituais das pessoas ao nosso redor. Nós não podemos simplesmente, irmãos, criticar a cultura, mas usá-la como ponte para apresentar a Cristo, sem, contudo, deixar de apresentar a verdade da palavra de Deus. A segunda coisa que nós podemos aprender aqui nesse texto de Atos é que a pregação do Evangelho ela é um convite à conversão e à fé. No centro do discurso de Paulo, nós encontramos aqui a apresentação de Deus como o Criador, aquele que fez todas as coisas. No verso 24 ele diz aqui: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas e nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá a vida, respiração e tudo mais. Nós vemos aqui que o apóstolo Paulo confrontou a filosofia grega, que muitas vezes reduzia Deus a uma força impessoal, ou talvez a um Deus distante, como os epicureus acreditavam. Os deuses existem, mas eles não estão nem aí com a gente. Mas também, Paulo apresenta um Deus que é vivo, um Deus que não habita templos feitos por mãos. Paulo prega em Atenas um Deus que ele é tanto transcendente, ou seja, ele é distinto da sua criação, ele não se reduz a essa criação, mas ele também é imanente, ou seja, ele está presente, ele atua dentro da criação. Então Deus ele não se faz
parte da criação, mas ao mesmo tempo ele está atuando nessa criação. Esse é o sentido desse Deus transcendente e imanente, porque ele não está distante ou separado da criação e nem preso a ela. Deus é maior, irmãos, do que qualquer templo feito por mãos humanas, mas ao mesmo tempo ele é tão próximo e cuidadoso com as nossas necessidades, porque ele é o Criador, ele é o sustentador, o provedor de todas as coisas, e Jesus Cristo é a revelação de quem Deus é. Esse Deus desconhecido, que se fez conhecido de todos quando ele se encarnou e habitou entre nós. É esse Deus, irmãos, que nós pregamos. Paulo, escrevendo a carta aos Colossenses, ele diz assim: ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Depois, no capítulo 2, lá no versículo 9, diz: porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. O Deus desconhecido, que se fez conhecido através de Cristo que se encarnou. Esse Deus, irmãos, ele não é um mistério, porque ele se revela através da criação. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Ele se revela na nossa própria consciência. Ele se revela nas Escrituras, mas principalmente, ele se revelou em Jesus Cristo. O Evangelho é uma convocação à fé. O Evangelho, irmãos, é uma chamada ao arrependimento. Porque o texto deixa claro para nós que Deus estabeleceu um dia em que ele julgará o mundo com justiça por meio de Jesus Cristo. E a mensagem de Paulo traz essa revelação da esperança na ressurreição de Cristo, que transforma então nosso entendimento sobre a vida, a morte e o destino final. A pregação do Evangelho deve ser clara na convocação à fé, convidando as pessoas à conversão verdadeira, e isso envolve arrependimento, entrega e confiança em Cristo. Quando nós pregamos a palavra, irmãos, nós convocamos a pessoa a ter fé no Deus verdadeiro que se revelou na pessoa de Jesus. E para isso ela precisa se arrepender. Ela precisa entregar a sua vida a esse Deus, que através do Filho dele pagou o preço pelo seu pecado. Em Atos diz: agora arrependam-se e voltem-se para Deus, para que seus pecados sejam apagados. Então, da presença do Senhor virão tempos de renovação, e ele enviará novamente Jesus, o Cristo, que lhes foi designado. Para o apóstolo Paulo, o que os gregos consideravam uma sabedoria refinada, não passa de ignorância espiritual. Aquilo que os gregos exaltavam como conhecimento, Paulo vai dizer, isso não tem valor nenhum diante de Deus. Ele destaca que Deus não considera os tempos da ignorância, mas o arrependimento é uma necessidade que envolve a razão, a emoção e a vontade das pessoas. E deve ser praticado por todos em todas as nações, porque o juízo
ele será universal, ele será para todos. E Deus já determinou o dia, e ele já escolheu o juiz. E esse juiz é Jesus Cristo. No dia do julgamento, todos serão avaliados pelas suas obras, e todos irão prestar contas a Deus pela sua vida. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, Paulo escreve: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. E lá no livro de Apocalipse, capítulo 20, nós temos esse grande dia que virá. Apocalipse 20, versículo 11. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que nele havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Eu espero que o seu nome esteja escrito no livro da vida, porque chegará esse dia em que todos irão prestar contas diante de Deus. Isso Deus já determinou. É por isso que, como igreja, nós somos chamados para apresentar o Evangelho de forma verdadeira e genuína. Não basta, irmãos, falar de Deus. Você precisa convidar as pessoas para uma relação pessoal com Ele, porque a transformação ela só vem através de Jesus. É por isso que quando eu estou evangelizando, e geralmente quando a gente estava ali no hospital, e aqui um motivo de oração para os irmãos, nós ainda estamos impedidos de atuar ali, por conta de uma situação que aconteceu no final do ano, e até agora ainda não liberaram as visitas ali da capelania. Orem por isso. Mas quando nós estávamos ali atuando, sempre que eu me apresentava à pessoa, eu nunca me apresentava como pastor, porque eu sei que muitas pessoas já vão dizer, eu já tenho a minha religião. E mesmo aqueles que chegavam para mim dizendo, eu tenho a minha religião, eu digo, mas eu não vim aqui para falar de religião. Eu não vim para pregar a minha religião e não quero falar da sua. Eu vim aqui para falar de um Deus que quer ter um relacionamento com você. E esse relacionamento você só pode ter através do Filho dele, Jesus Cristo. É isso que nós devemos fazer, irmãos. Porque o nosso testemunho tem que mostrar o Evangelho, que é a única esperança verdadeira capaz de transformar vidas. E por fim, nós temos aqui a resposta à pregação. Ela pode ser fé, ceticismo e revelar a soberania de Deus. A reação da audiência do apóstolo Paulo aqui deu respostas diferentes. O texto diz claramente que alguns zombaram de Paulo. O texto vai dizer aqui, no versículo 18, e alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse, que quer dizer esse tagarela? Irmãos, é interessante essa palavra aqui, tagarela, na versão ara, né, tá dessa forma. Essa ideia é como se fosse um passarinho, pegando vários tipos de sementes. Ele vai bicando aqui, bicando ali, bicando lá, e depois ele vai jogando essas sementes e espalhando.
Então eles estão dizendo que Paulo é o seguinte: Paulo pegou talvez uma mistureba aí de coisas, e ele está trazendo aqui alguma coisa diferente. É um tagarela, é alguém que não sabe nem o que ele está falando. Essa era a visão que eles tinham de Paulo. Outros diziam: ele parece um pregador de estranhos deuses, porque pregava Jesus e a ressurreição. Como os gregos tinham vários deuses, acreditavam em vários deuses, eles achavam que Paulo estava pregando Jesus como um Deus e a ressurreição como se fosse um outro Deus. Por isso que a descrença e o ceticismo por parte deles aqui, e a zombaria. Outros demonstraram interesse e outros creram. Verdade é, irmãos, que o evangelho nem sempre é popular. E a essência da mensagem, da pregação, não está nos resultados. A essência da mensagem, da pregação, está na fidelidade da mensagem que está sendo pregada. Essa é a essência da mensagem. É o que você está pregando. Porque existe muita pregação de um falso evangelho que atrai multidões, porque falam aquilo que as pessoas querem ouvir. Fala aquilo que agrada ao coração das pessoas. Mas não fala por causa da verdade, que realmente consola, conforta, mas que também confronta. Irmãos, entenda que quem se junta à igreja porque quer escapar do inferno, ou porque quer simplesmente alcançar as bênçãos que Deus tem para dar, mas não se junta pelo compromisso com Deus e nem o comprometimento com o reino, essa pessoa, ela não vai resistir às dificuldades quando elas aparecerem. E elas não vão se sujeitar ao discipulado que Jesus exige. Se a pessoa ela vem para a igreja só pelo medo de que eu não quero morrer e ir para o inferno, ou simplesmente porque ela está atrás das bênçãos que ela vai poder alcançar, quando as lutas vierem sobre a vida dela, ela não vai permanecer. Quando o evangelho começar a exigir mudança da vida dela, ela não vai ficar. O próprio Jesus disse: se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo. É o primeiro passo. Negar-se a si mesmo. Deixe de ser orgulhoso. Deixe de ser vaidoso, autossuficiente. Entregue-se para Cristo. Tome cada dia a sua cruz. Sacrifique. Sacrifique a sua carne, as suas vontades. E siga-me. Porque quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perdê-la por minha causa, esse a salvará. Esse é o verdadeiro evangelho, irmãos. Um evangelho que confronta. E um evangelho que também tem suas exigências. É interessante que Paulo, mesmo sendo gentil, ele sempre falou a verdade. E sempre chamou as pessoas ao arrependimento. Essa diversidade de respostas mostra que o papel que nós temos não é forçar as pessoas a ter fé, porque isso nós não podemos fazer. Mas é pregar fielmente a palavra de Deus e confiar na ação do Espírito Santo, sem contudo ser passivo, porém ativo na pregação da mensagem. Porque há pessoas que zombam da fé, irmãos. Existem aqueles que adiam a decisão a ser tomada. Só que elas esquecem que não decidir já é uma decisão. Elas já estão decidindo pela rejeição. E existem aqueles que creem. E esses que creem são salvos. O Espírito Santo, irmãos, ele é soberano na conversão. Nossa responsabilidade é sermos intencionais e pregarmos a palavra fielmente, sabendo que Deus é quem transforma o coração das pessoas.
a incredulidade e a zombaria só reflete a resistência de um coração que não se submete a Deus. Mas o apelo de Paulo aqui não foi completamente ignorado. Lucas, ele nos diz que algumas pessoas, entre elas Dionísio, que era membro ali daquela corte do Areópago, e uma mulher chamada Damares e outros se juntaram a ele e passaram a crer. E essas pessoas então reconheceram a existência de Deus. E quando ouviram a mensagem, elas deram o passo final, porque elas entenderam quem Deus realmente é, deixando para trás o Deus desconhecido. E passaram então a viver com o Deus conhecido. Como igreja, nós devemos estar preparados para diferentes reações quando anunciamos o Evangelho. O nosso papel é ser fiel, confiar em Deus, cultivar uma postura de humildade e submissão a Deus, sabendo que é Ele quem salva as pessoas. Essa narrativa, irmãos, nos confronta com a essência do chamado cristão, que é comunicar a sabedoria de Deus de forma relevante, mas também sensível às diferentes culturas. Convidar as pessoas ao arrependimento e à fé em Cristo. Porque a missão da igreja é anunciar a mensagem que seja ao mesmo tempo desafiadora, mas também cheio de esperança. E hoje, irmãos, mais do que nunca, no mundo de muitas religiões, de vários deuses, nós somos chamados a sermos testemunhas de um Deus verdadeiro, que antes era desconhecido, mas que agora ele é conhecido de todos e ele tem um nome, e o nome dele é Jesus. É a esse Deus que nós precisamos aprender a evangelizar, usando essa cultura como ponte, sem comprometer a fidelidade de Deus. Que realmente possamos, irmãos, ser uma igreja assim. Assim como Paulo falou num mundo cheio de ideias vazias e de ídolos que não salvam, nós também somos chamados para apresentar o Deus, antes desconhecido, mas que se revelou na pessoa de Cristo. Que nós tenhamos a mesma coragem que Paulo teve de anunciar o verdadeiro Deus. De não nos submetermos aos falsos deuses que se levantam. De entendermos que nós só adoramos um único Deus. E nós não diminuímos esse Deus, porque ele não cabe dentro de um templo e muito menos ele não pode se caber dentro de uma imagem. Esse Deus, ele foi revelado na pessoa de Jesus. É esse Deus que nós pregamos. Então que nós tenhamos essa coragem, de, como Paulo teve, de anunciar que o Criador do universo, ele está perto, chamando todos ao arrependimento e à fé no Salvador ressuscitado. E que Deus nos ajude nisso. Vamos orar? Pai amado, nós te louvamos, ó Deus, e agradecemos pela tua palavra. Essa palavra, ó Deus, que é fiel, verdadeira, e traz a verdade ao nosso coração. Onde o Senhor, ó Pai, nos mostra através dos exemplos dos teus servos, a poderosa mão do Senhor agindo, intervindo na vida de pessoas, levando essas pessoas, ó Pai, à conversão, levando essas pessoas ao arrependimento. Que nós não nos calemos, ó Deus, mas que possamos aproveitar cada oportunidade que o Senhor nos dá, no lugar aonde o Senhor nos coloca. Assim, ó Deus, como o Senhor levantou pessoas diante de impérios para estarem ali e pregarem a tua palavra,
sendo usados por ti para fazer o teu nome conhecido. Assim como o Senhor usou a vida de Esther, assim como o Senhor usou, ó Pai, a vida de Daniel, assim como o Senhor usou a vida de Paulo. Usa, Senhor, as nossas vidas e nos dê, ó Pai, a verdadeira sabedoria que vem do alto, que revela a verdade que há por trás do Evangelho, que traz a Deus as boas novas da salvação. Que nós sejamos essa igreja que prega a verdade, que é fiel à verdade e que vive essa verdade. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém, meus irmãos. Tenho só um aviso a passar. Próximo sábado nós temos o nosso encontro de casais. Provavelmente a gente vai fazer aqui mesmo na igreja. A gente vai estar anunciando depois no grupo. Mas nós temos aí o nosso encontro de casais. Então, casais, não deixem de participar deste encontro que nós teremos no próximo domingo. E lembrando que depois, no outro domingo, dia 29, nós temos o nosso, então, culto de missões, onde nós realizamos aqui tudo pela manhã. Essa semana nós não temos GDC, geralmente nós tiramos aí para fazer algumas visitas, se os irmãos também tiverem essa disponibilidade e quiserem estar conosco, são sempre bem-vindos. Irmão, só para reforçar esse aviso sobre as visitas, nós temos, desde o começo do ano, tirado essas semanas em que nós não temos o grupo GDC para visitar os irmãos, e assim nós vamos caminhando junto, nos encorajando. Então, se você tiver uma necessidade urgente de visita, não deixe de falar com a gente, pode procurar a mim, pastor, nós vamos estar juntos, esse é o nosso desejo. E, além disso, eu queria só também falar que nós tivemos aqui uma aquisição, que é um filtro, vocês vão perceber ali fora, tem um filtro de água, com água gelada, natural, dá para beber água à vontade, né? De preferência antes do culto começar, você já vai lá, enche a sua garrafinha, para que você possa, durante a palavra, estar aqui conosco. E também lembrar, né, aos pais principalmente, se vocês puderem ensinar os seus filhos, tem duas torneirinhas, né, uma de água gelada e uma água natural. Então, você vai perceber que não precisa, depois que termina de tirar a água, apertar bastante ali, porque vai durar menos. E aí, o dinheiro que Deus tem nos dado como igreja para poder investir em algumas coisas, ele precisa sair na manutenção. Então, você vai ver que é só um toquezinho, fechou, está tudo certo. Mas aproveitem aí essa aquisição aí do pessoal da mesa administrativa, que tem olhado também para essas coisas necessárias. E é uma bênção contar com a ajuda desses irmãos aí. Amém. Obrigado, Rafael. Então o filtro já está instalado. A torneirinha ali, irmãos, ela é cromada, mas ela não é de metal, tá? Ela é de plástico. Por isso a importância de você não forçar muito ali, que senão quebra. E eu quero reforçar aqui o aviso que eu dei no início do culto para os pais com relação às crianças. Eu sempre oriento as crianças que estão sempre aí brincando com copinhos, né, pegando bichinho, pedra, essas coisas. Mas eu falo, não pega o copo que é novo, pega copo usado para vocês brincarem. Então, peço a ajuda dos pais em relação a isso. E outra coisa que eu também tenho falado é com os copos que às vezes ficam largados aí no entorno da igreja. Nós estamos em época de chuva e, consequentemente, isso acaba acumulando água e os irmãos sabem o que acontece aonde tem água acumulada. Então, fiquem atentos a isso também para não deixar nenhum copinho por aí jogado no entorno da igreja, até porque isso pode correr algum risco. Eu falo porque isso aconteceu na outra igreja que eu estava, de passar uma fiscalização da prefeitura e olhar esse tipo de coisa e nos dar ou uma advertência ou até uma multa por conta disso. Então, por gentileza, apenas a colaboração dos pais em relação a isso. E lembrando que a gente tem aqui, logo após o culto,
né, o nosso bolo de aniversário hoje, embora seja o aniversário da igreja, uma coisa aqui entre nós mais simples, mas vamos celebrar os nossos 21 anos de igreja cristã evangélica aqui em Taubaté. Então não vá embora sem estar aqui conosco participando também desse momento. Aí é bom que você já vai para casa já de barriga cheia, não precisa comer depois, já vai aí bem alimentado, tá bom? Vamos nos colocar de pé, vamos orar e agradecer ao Senhor. Pai amado, nós te louvamos, ó Deus, e te agradecemos por este culto, somos gratos ao Senhor por este tempo que nós passamos aqui, um tempo, ó Deus, de adoração, louvor ao teu santo nome, um tempo em que nós estamos aqui em oração e ouvindo, ó Pai, a tua palavra falar ao nosso coração. Que o Senhor nos conceda, ó Deus, uma semana abençoada na presença do Senhor, sendo conduzidos, ó Pai, direcionados pelo Teu Espírito Santo. E assim possamos, ó Deus, estar atentos às circunstâncias e às pessoas à nossa volta. Assim como o apóstolo Paulo estava sempre atento, aproveitando cada oportunidade para, ó Deus, compartilhar do Evangelho, da mensagem da salvação. Que o Senhor nos ajude nisso, com sabedoria, com discernimento, no poder e na unção do Teu Espírito Santo. E mais uma vez nós te louvamos por esses 21 anos de igreja cristã evangélica aqui em Taubaté, aonde o Senhor, ó Pai, tem direcionado o seu povo, o Senhor tem sustentado e tem fortalecido a Tua igreja. Nós te agradecemos e te louvamos por isso. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as ricas consolações e a comunhão do Teu Espírito Santo seja com o Teu povo que se une neste local e em toda a face da terra, até aquele grande dia, o dia em que nós estaremos para sempre com o Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Deus abençoe, amados. Tenha uma semana na presença do Senhor e não vá embora. A gente só vai fazer os preparativos aqui, tá bom?